Salve Maria, esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer desse pastor aqui. Não vou fazer mais nada de vídeo dele, não, porque não vale nem a pena, cara. É o mesmo pensamento de todos os protestantes. Pensamento de todos os protestantes, ó. Conversão ao catolicismo. Aqui foi o pastor falando numa entrevista sobre porque os protestantes estão se convertendo a catolicismo, né? Porque não se converteu realmente, verdadeiramente ao evangelho, né? Olha só. Para o catolicismo. Para mim, uma das melhores respostas que eu já vi algum pastor fazer a respeito deste assunto. Nós temos o pastor Paulo Júnior respondendo a uma pergunta que foi feita a ele na conferência Old School de 2023. É uma conferência que é feita pelo Ministério em Defesa do Evangelho, e ao responder essa pergunta, ele então faz um comentário muito inteligente e que para mim foi certeiro na questão a respeito desta conversão de protestantes para o catolicismo. O pastor Paulo Júnior se manteve focado no ponto central da questão, e isso já é muito bom. Mas além disso, ele não se preocupou em falar sobre a Igreja Católica, o que ela está fazendo ou deixando de fazer. Ele manteve o seu foco na igreja evangélica, na igreja protestante, e o que nós devemos fazer. Então, esse vídeo é muito interessante, nós vamos aprender muito com ele. Claro, na entrevista dele ele falou que a igreja católica é a igreja pagã. E o protestantismo que voltou à origem. Claro que o cara vai defender o seu fundamento. Claro que o cara vai defender sua empresa, pequeno, grandes negócios. Claro que o cara vai defender, porque o cara é contra a igreja de Cristo. Que interessante. A rincha é o quê? Porque tem muitos protestantes voltando para a igreja católica. E quando esses protestantes voltam para a igreja católica, começa a fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Refutando o protestantismo. Porque ele viu que o protestantismo é uma falsa. Porque eles perceberam que o protestantismo é uma invenção humana. Fundamento de homens, que não é a igreja que Cristo fundou. Simples. Claro que o pastor vai defender a sua tese. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa. Sola Escritura. Então vamos lá. O cara quer fazer um bordão. O pastor Paulo Júnior falou a respeito deste assunto e eu acho muito importante porque, para mim, ele foi um dos pastores mais certeiros ao falar sobre essas conversões. Ele falou que você quer Eu tenho ouvir. ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Nesse pequeno trecho que eu coloquei aí, tem duas coisas importantíssimas que o pastor Paulo Júnior fez e que muitos outros pastores, infelizmente, não fizeram. O primeiro ponto é que ele reconheceu o problema. Ele reconheceu que existem muitos relatos de conversões de protestantes para o catolicismo. Sim, existe um movimento significativo de conversões. E reconhecer esse problema é o primeiro passo para nós tratarmos deste problema. Então, diferente de outros pastores, o pastor Paulo Júnior reconheceu que existe esse problema. Infelizmente, muitos pastores protestantes estão ignorando esse problema ou estão minimizando esse problema, não dando a devida importância para aquilo que está acontecendo. Rapaz, tá certo isso. E o pastor Paulo Júnior não faz isso. Ele reconhece que tem recebido muitos relatos destas conversões. Além disso, ele reconheceu uma outra coisa. Ele reconheceu que muitos desses relatos provêm de igrejas históricas. Reconhecer isso também faz com que ele fique mais alerta daquilo que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça mais vezes. Então, ele reconheceu... Como? Não tem como, cara. Se o protestante tem dúvida, um pastor, por exemplo, eu sou um pastor. Aí já tô de saco cheio dessa igreja protestante. Um prega uma coisa, outro prega outra coisa, é dízimo, é volta, é propósito, é fogueira santa, é óleo ungido. Tô cansado dessa merda, tô cansado vou falar assim logo, né? Dessa vaquejada, né? Eu vou aqui estudo o catecismo, a doutrina católica. Por exemplo, prega aqui, 66. Não há outra revelação, certo? 77, continuada na sucessão apostólica. Foi confiado ao magistério, a verdade. Eu pego aqui na escritura, veja aqui, Mateus 16, sobre ti, Pedro, eu te falei minha igreja. Cara, a escritura está falando que Cristo ele fundou a igreja sob o pastoreio de Pedro. E deu o pastoreio a Pedro. Já o protestantismo prega ao contrário. Para mim, buscar a fonte, agora eu vou tentar entender essa fonte.
Realmente Cristo fundou a igreja? Realmente os fundamentos dos apóstolos são o verdadeiro evangelho? Vou estudar o quê? Os pais apostólicos, a patrística. Vou estudar o quê? A raiz do catolicismo. Aí você entende que o catolicismo, ele não é divisor. Aí você entende que foi confiado o verdadeiro evangelho na coluna sustentável da verdade. Quem são essas colunas? São os apóstolos. Cristo, Atos Apóstolos 2:42, deixou uma doutrina. João 7:14 ao 17, Cristo deixou uma doutrina. Em Marcos 1:22, Cristo deixou uma doutrina. Marcos 4, deixou uma doutrina. Mateus 7:28, deixou uma doutrina. Então, meu irmão, já estou entendendo, já estou começando a entender. João 8:32, já estou começando a entender a verdade, qual foi confiada a verdade. Aí, Martinho Lutero, a igreja protestante surgiu lá em 16 séculos de atraso, em 1700. Cristo já falou que era uma só revelação. Martinho Lutero teve outra revelação, então, para fundar outra igreja, ter outro fundamento. Segundo Coríntios 4, ele não pregava Jesus de freio. É só você ler Bíblia, você vai entender e começar a entender e voltar para a cristologia, a raiz do fundamento dos apóstolos. E o cara vê, não tem como correr. A Escritura defende a igreja. A Escritura mostra a igreja. O protestantismo é fundamento de homens. Mateus 12, Lucas 11, todo reino contra si será destruído. Ali eu leio em Atos Apóstolos ali, 5. Doutor Gamaliel, mestre de Paulo, fala: se o seu fundamento for de homem, por si mesmo destruirá. Mas se vem e provém de Deus, causa querer lutar contra o próprio Deus. Até Gamaliel, fariseu, doutor, reconheceu a pregação dos apóstolos. Que não era invenções e fundamento de homens. Claro que o cara vai querer defender a sua placa, a sua verdade, não a verdade da igreja, a sua verdade. Voltando pro vídeo. Eles fazem vídeo lá, nós fazemos vídeo aqui. Eles nos perseguem aqui, nós destrói esse argumento. Só na Escritura. Eles pregam a mentira, nós destrói as mentiras deles com a Escritura. Então, esse reino foi destruído. Qual igreja que Cristo fundou? Alerta daquilo que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça mais vezes. Então, ele reconheceu que existe um movimento significativo de conversões e ele reconheceu que parte desse movimento provém de igrejas históricas. E isso já é mais do que muito pastor por aí está reconhecendo. Agora, em contrapartida, eu preciso dizer que esse movimento, apesar de significativo e apesar de merecer a nossa atenção, ele é muito menor do que aparenta nas redes sociais. Porque se você entrar agora no YouTube e pesquisar lá, conversão de protestante para o catolicismo, vai parecer que está acontecendo aos milhares. Parece que daqui a 5 ou 10 anos não vai... Meu querido, Deus não quer muito. Deus quer os melhores. Sim, não são muito conversão imensa, nossa, muitos protestantes estão voltando para... Não, meu irmão, são poucos. Para ser os melhores. Deus não quer uma multidão. Deus escolheu quantos? 12. Entendeu? Sim, tem muitos protestantes adventistas, tem muitos mesmo se convertendo. E quando esses protestantes se convertem, arrasta muitos com eles protestantes. Essa é a preocupação desses pastores. Por exemplo, se o Rodrigo Silva se convertesse ao catolicismo, imagina tanto de pessoas que ele ia arrastar para a igreja. Já pensou, ó, o saudoso Paulo Leitão, meu mentor, né? Se converteu. Ó, o regaço que esse cara fez com seus vídeos apologéticos. O Paulo Leitão, Deus a tenha, intercede por mim aí, irmão. O Paulo Leitão, quando ele trouxe esse estudo apologético, etc. Não é que já tinha também. Mas o cara, ele é referência, porque como ele se expressa, como ele explica a Escritura.
falo de intercessão, do pastoreio, uma aula, biblicamente falando. É a preocupação dos protestantes. Quando o protestante ele se converte, como o cara conhece muito Bíblia, arrasta a multidão mesmo, cara. Porque ele conhece o ponto e a estratégia do mundo protestante. Paulo Leitão, quando ele se converteu para o catolicismo, ele conhecia a estratégia dos protestantes. A malícia, os versículos. Isso é uma coisa muito interessante. Essa é a preocupação dos protestantes. Por exemplo, encerrar esse vídeo, eu não quero nem postar mais esse canal. Aqui, ó. Conversão do pastor adventista à Igreja Católica. Cadê ele? Conversão do pastor adventista à Igreja Católica. Aqui, ó. E vem aí mais um concurso público. Comercial. Mas você é católico? Não, não sou católico. E por isso mesmo que eu quero falar aqui um pouquinho, porque quanto mais eu estudo, mais eu conheço, Adventista. mais eu gosto de poder falar a verdade. Igreja histórica. A verdade, né? Então eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, Pastor adventista, você converte ao catolicismo? Primeiro argumento, que é o pior de todos, que os católicos adoram a Maria. Já ouviu isso? Os católicos adoram a Maria. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Olha só. Essa é a rincha. Que o cara se converte ao catolicismo, o cara ele passa a amar mais essa igreja e começa a defender e destruir a farsa protestante. Porque eles conhecem a malícia adventista, a estratégia adventista. E o cara se converteu ao catolicismo, destrói todo esse argumento adventista. Essa é a preocupação dos pastores. Ele saiu de uma igreja histórica. Adventista lá no século XIX. É o seu fundamento. Interessante, né? Aqui, ó. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. Quando a igreja adventista eles entendem assim, você... Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim... Voltando para o vídeo que ele estava mostrando. De Ó. irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está... Você tá vendo? A visão protestante, catolicismo é uma seita. Então os protestantes estão se convertendo, voltando para a igreja católica, porque a igreja católica é uma seita. É uma mentira, é uma igreja pagã. Olha só. 1 Coríntios 20, Deus continuamente os apóstolos. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, de firme igreja. 19, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. 19, eu te darei a chave de ligar e desligar. Então, Cristo, ele fundou uma igreja pagã. Se é uma igreja pagã, por que os protestantes, que são os conhecedores, que são os doutores, estão voltando para essa igreja? Claro que o cara vai vender seu peixe, né? Defender a sua igreja. Então, é simples, cara. Olha só. Pastores da Assembleia se tornando católico.
pastores da Assembleia se tornando católicos. Outro protestante que virou católico. Seu pedido por 99 centavos. Esse comercial é chato, cara. Tem coisa na minha cabeça, ou já tá assim, cresceu um movimento. Né? Nos meus Converteu ao cursos. catolicismo. E isso tem crescido, eu acho que isso tem crescido por um acesso maior à informação que a internet trouxe, porque dentro do mundo protestante se bate muito em espantalhos quando o assunto é a Igreja Católica, né? Por exemplo, na década de 70, teve um colega do senhor que tornou-se protestante, um padre que tornou-se protestante. Sim. E o livro dele, que vendeu assim rios de cópias, era Este Padre se livrou das garras do Papa. Nossa. Tá entendendo? Essa é a visão. O protestantismo, ele quer passar uma mensagem falsa, cara. A verdade não está na boca desses pastores. A verdade não está nessas igrejas vindas de homens. Fundamento de homens, doutrinas de homens, pregação de homens, não. Efésios 3:10, para finalizar esse vídeo. Efésios 3:10. Assim, de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Para o pastor é a igreja pagã. Para Rodrigo Mosseirinho é um ídolo. Então, meu irmão, eu não sei, cara. É muita confusão. Em Gálatas 6, ali do 1 ao 6, são apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Eu acho que não vou fazer mais vídeo falando desse pastor. Eu acho que tem muita heresia e muita perseguição contra a igreja mesmo. E muita curtida e muita visualizada o vídeo desses caras, mano. Católicos, acorda. Vamos valorizar o nosso trabalho. Deixa um pouquinho de seguir esses caras famosos, esses padres celebridade, vão dar ouvido para nós, simples servo e missionário. Que nós precisamos das suas ajudas. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.